Murilo, é o seguinte, nessa situação de emergência, né, dessa calamidade no Rio Grande do Sul, claro que todas as medidas elas devem ser abertas e facilitadas. O Estado é muito burocrático. Desculpa, a gente sabe disso. Existe uma burocracia muito grande para se fazer as coisas, para se liberar emendas, para se liberar orçamento, para se liberar compras. Há uma burocracia grande, uma burocracia, em boa parte das vezes, é, estabelecida, ancorada, né, em processos, em procedimentos ali, para garantir lisura, para garantir transparência, para evitar fraudes, mas em boa parte também dessa burocracia e dessas medidas acabam atrapalhando muito. Né? No caso de um cenário desse, por exemplo, a emergência de você contratar empresas, fazer obras, comprar medicamentos, por exemplo. Agora, é preciso que, mesmo nessas horas, mesmo nesses momentos, o Estado tenha atenção. E a medida provisória do governo, ela estabelece, ok, vocês estão liberados para comprar, para fazer contratos, para firmar contratos, o dinheiro vai ser repassado da forma mais rápida possível, mas em 60 dias é preciso que se cadastre e se informe nome da empresa, dados dessa empresa, valor do contrato, para quê? Para que se faça uma fiscalização posterior desses recursos. A gente tem um exemplo recente da pandemia. Pandemia, claro que a gente está falando de outra, né, de outra pandemia, ocorreu, né, uma situação de emergência em todo o país. Né? No Rio Grande do Sul, a gente está diante de uma calamidade, algo inédito, mas é algo dentro do Estado. Mas a pandemia, a gente já teve ali naquela época, a CGU identificou, ali no final de 2021, quando a pandemia já estava cessando ali de alguma forma, a vida já estava voltando ao normal, fraudes de pelo menos 300 milhões em relação a contratos. Então é isso, que o governo estabelece ali minimamente é um prazo para quê? Para que esses contratos, essas negociações, elas sejam estabelecidas dentro desse cadastro do próprio governo. Então se espera, claro que a gente está diante ali, a gente espera contar, né, com a lisura dos administradores. Agora, também é preciso um pouco de cautela, é isso um pouco do que essa medida provisória ela estabelece, Murilo. Principalmente diante de situações agora que são novas etapas. Por exemplo, compra de medicamentos, que a gente sabe que vão ter doenças, né, associadas em relação a toda essa tragédia. Não é uma situação fácil, é uma situação delicada, para inclusive desses municípios e do próprio Estado documentação diante desse cenário aí devastado em relação a prédios públicos, falta de documentos, mas se estabelece o seguinte, ok, as águas vão baixar e a gente precisa continuar fazendo um trabalho de fiscalização. Esperamos, claro, de forma otimista, que esses problemas em relação a esses contratos sejam mínimos, mas o Estado, de alguma forma, tem que se precaver. Realmente temos a licitação como uma ferramenta importante para não haver esses excessos, né? Mas o momento é único. Claro, a fiscalização deve ficar alerta, mas com a sua certa flexibilidade. Agora, Léo, a gente estava conversando aqui no início do jornal, hoje aqui, né? O presidente Lula estabeleceu alguns pontos prioritários na reunião ontem com os ministros, né? Ali, reconstrução de hospitais, de escolas e o escoamento de água. A grande preocupação relatada por integrantes do governo ali, do presidente Lula, é de que há um gargalo muito grande entre a promessa e a ação. Segundo Lula, os ministros têm prometido demais, dado entrevista demais, falado sobre muitas ações, mas essas ações não têm data para se concretizar. Né? É um dos grandes problemas, porque se cada ministro anuncia um plano, uma proposta, um estudo, mas na prática o povo do Rio Grande do Sul não vê isso se concretizando, acaba que as propostas vão ficando vazias. Né? Essa preocupação do presidente é válida nesse momento? É válida, mas é preciso dizer que o presidente é o próprio responsável pelo grupo de ministros dele, né, Murilo? A gente sabe disso. O presidente Lula escolheu um time ali, é um time que tem pessoas mais técnicas em determinados ministérios,
mas também tem pessoas políticas. Ele, de uma maneira, inclusive, controversa pelo personagem, ali um político, um político com pretensões eleitorais no Rio Grande do Sul, ele acabou escolhendo o Paulo Pimenta. Na avaliação do governo, de forma imparcial e de forma técnica, porque é um gaúcho que está próximo da realidade, está mais próximo da realidade. Isso foi defendido por todas as pessoas que a gente conversou nos últimos dias, as pessoas do governo, evidentemente, parlamentares, governistas, dizendo, olha, não tinha outra pessoa que o Lula pudesse escolher. O melhor nome foi, de fato, de Paulo Pimenta. Então se espera, nesse caso, de fato, uma ação efetiva. O presidente está no papel dele, cobrando da equipe, um técnico, né? A gente fazendo aí uma associação com o futebol ou com qualquer esporte. Ele é um técnico, onde ele escolheu o time, ele tem total liberdade para escolher esse time, claro que dentro de composições políticas, mas a liberdade é dele, o direito é dele, a autoridade é dele, então ele precisa também fazer essa cobrança. É claro que ele precisa fazer essa cobrança, mas ele sabe que no final, a responsabilidade vai ser dele. Né? E por isso, de fato, precisa se acompanhar. Vai ter um jogador desse time que vai estar lá na ponta, que vai ser o mais cobrado. Esse jogador é o Paulo Pimenta, a gente sabe disso. Né? Então ele vai ter claramente uma cobrança maior em relação ao Paulo Pimenta, mas ele precisa também, ele precisa não, ele sabe, mais do que precisa, ele sabe que a responsabilidade em relação a esse trabalho no Rio Grande do Sul é dele. Murilo, tem um detalhe em relação a isso, que é o seguinte: algumas pesquisas internas, no final da semana passada, dentro do Palácio do Planalto, mostravam claramente que a ação inicial do governo nas chuvas em relação ao Rio Grande do Sul estava melhorando a popularidade do governo federal. Então o governo percebeu isso, conseguiu, de certa forma, melhorar essa popularidade, que a gente sabe que o governo tem dificuldade de se descolar dessa polarização. Então, segundo informações que a gente teve, no final da semana passada, na sexta-feira, essas pesquisas, que são pesquisas diárias ali que o Planalto vai fazendo, já dava essa dimensão. Não é à toa que determinados integrantes do governo, e a própria primeira-dama Janja da Silva, começou a fazer se mobilizar mais, claro que não estamos questionando aí a sensibilidade e a vontade de ajudar. Mas foi muito claramente também essas pesquisas que acabaram levando, de certa forma, a uma ação mais efetiva voltada para o Rio Grande do Sul, no sentido do próprio discurso, no sentido das próprias ações. Não que não tivesse isso, não estou considerando isso. Não sejamos também, temos que ser cuidadosos. Agora, essas pesquisas de popularidade acabaram reforçando esse movimento. Então, Lula sabe que, desde a semana passada, desde os primeiros dias dessa tragédia, o governo vem conseguindo bons dados, bons números positivos em relação à empatia da população de como o governo está fazendo. Então, ele nada mais razoável que ele queira continuar com essas pesquisas, dando como positivas esse enfrentamento do governo federal. E fazendo frente, né, Léo, uma narrativa bastante forte ali encampada pelos bolsonaristas, que até ali estão fazendo alguma campanha o povo pelo povo, né? Claro, o povo a gente sabe que é a grande força motriz nesse momento. A gente tem mostrado essas atitudes de voluntariado, né? O Brasil inteiro mobilizado. Mas a grande questão é que os opositores do governo Lula têm usado esse mote para criticar o governo e dizer que o governo e as Forças Armadas não estão fazendo nada. Inclusive aqui no nosso chat, né, reflexo dessa polarização que você apontou, a Jussara diz que o povo gaúcho tem que ver o que o governo está fazendo, deixar de lado as fake news, e o Nel está dizendo que o governo está acabando com o Brasil e não está fazendo nada. Então a gente vê ali, né, visões diferentes sobre o mesmo governo, as mesmas ações, retrato de um país dividido. Ô Léo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso Brasil Agora. Só para fechar, eu queria que você trouxesse o que você espera daqui para frente, o que o governo tem de fazer para a gente conduzir, né, essa questão lá do Rio Grande do Sul, olhando para frente, né, e não para trás. Pois é, Murilo, espera-se
Que primeiro, essa situação política se resolva da melhor forma, né? Que a gente conversou com prefeitos, tem conversado com prefeitos no SBT News, no Poder Expresso, e praticamente a gente está conversando com dois prefeitos por dia de cidades gaúchas, várias cidades, Pelotas, Caxias, enfim. E, de uma forma geral, o que é que esses prefeitos ali, independente da cor partidária, eles querem? Eles querem que tenha menos política e menos disputas políticas em relação a esse processo, né, em relação à própria atuação do governo. Então se espera primeiro isso, que o governo sabe que é preciso ter um ponto de retorno, vamos dizer assim, em relação a política feita. Você não pode partidarizar completamente aí essa ação do governo, porque caso contrário a população percebe que está tendo ação política. E eu não estou falando só do governo federal, estou falando dos próprios municípios e do próprio Estado também. Então, primeiro é isso, é manter de fato um trabalho se equilibrando aí, né, em ações políticas, mas não partidárias. Isso é o primeiro ponto que a gente espera diante dessas novas etapas, né, em relação a recolhimento de lixo, lama, limpeza, construção de hospitais, atendimento à população, busca por documentos, enfim, tudo isso que a gente sabe atenção básica ali a pessoas que perderam casas, que perderam, que estão prestes a depender da situação também a perder emprego. A gente sabe que a indústria do Rio Grande do Sul vai ter uma dificuldade muito grande. A gente falou com o Zikoski, que é da Confederação Nacional dos Municípios, que você inclusive apresentou uma das pesquisas aí. A grande preocupação deles e as indústrias que foram alagadas e que perderam plantas industriais, elas vão querer ir para ficar naquela cidade de novo, e um risco de novas enchentes. Então a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele vai ter uma reconstrução lenta e também precisa tirar um pouco dessa desconfiança em relação à própria ação dos empresários no segundo momento. E aí tem muitos ministros do governo, como o próprio Alckmin, que está fazendo esse trabalho, ou pelo menos se espera que faça esse trabalho mais diretamente. Acho que é isso, Murilo.